Nós estamos aqui nos escritórios da RFM Construção em São Paulo para entrevistar o diretor Eduardo Meizaiden. Eduardo Meizaiden, há quase 30 anos, ocupa-se da discussão da economia relacionada à construção civil. Hoje ele é vice-presidente de economia do Sinduscon, a entidade que é referência nos debates econômicos relacionados à sua atividade. No momento em que o Copom acaba de surpreender o mercado e causar grande discussão a respeito da taxa de juros, com a decisão de baixar a taxa de juros em meio ponto, nós resolvemos entrevistá-lo. Eu gostaria de conversar com o empresário Eduardo Meizaiden, fazendo essa pergunta: por que derrubar os juros agora? Qual o sentido disso? Bom, precisa se quebrar esse ciclo vicioso na economia brasileira, onde parece que há uma obrigação de se manter esses juros sempre entre os 3 maiores do mundo. Hoje ele é o maior do mundo, ele é cerca de 2,5 vezes mais alto que a segunda taxa real, que é a África do Sul. Nós hoje estamos perto de 6,2, 6,3 de juro real, que é muito maior do que se pratica no mundo. Você vê todas as economias do mundo com juros reais muitas vezes negativos, e o Brasil com esse juro tão alto. Isso é uma distorção e em algum momento tem que se quebrar esse paradigma de que o Brasil tem que viver sempre com a medalha de ouro dos juros no mundo. Agora, a inflação está em alta e muitas críticas vêm desse fato de é o momento em que a inflação está em alta, é esse o momento de diminuir os juros? Precisa examinar quais são as causas da inflação estar em alta no Brasil. A gente tem uma série de causas, mas acho que a causa mais principal que existe é um problema de oferta. Nós temos um consumo bastante alto em função de um aumento de renda da população que vinha muito deprimido aí dos anos 2000 e agora com esse aumento de consumo e uma fraqueza produtiva da economia brasileira é que faz com que alguns preços, notadamente os de serviços, estejam muito altos. Então, na minha avaliação, é uma inflação alta episódica, ela deve convergir, e não vejo motivo para ela não convergir para o centro da meta, se não em 12 meses, mas em 18 meses, não tem nenhum motivo macroeconômico que leve isso a ser perpétuo no Brasil. É possível baixar os juros com os gastos tão altos? Com o governo tendo gastos tão altos? Se você olhar o estoque da dívida interna brasileira, 1,8 trilhões de reais, você faz uma conta rápida, quanto significa 1% de juro a menos na taxa básica, né? Quanto significa? 180 bilhões de reais a menos, tá certo? Hoje nós temos uma despesa com juros na casa dos 12% de 230 e tantos bilhões de reais. Se você baixar para 10%, isso se economiza muito mais do que esses 50 bilhões que a presidente Dilma fez uma restrição orçamentária no começo desse ano. Então, baixar juro é um grande ativo da política fiscal brasileira. Você acha que a taxa de juros menor irá beneficiar a construção civil, que responde por criação de empregos, que responde pelo crescimento econômico, e a gente sabe que quando a construção civil vai bem, o país vai bem. Quando a construção civil vai mal, o país vai mal, e o inverso também. Como é que é isso? A taxa de juros é o grande competidor do investimento, porque qualquer pessoa, qualquer empresa, qualquer empresário que faz um investimento, a primeira pergunta que ele faz é qual é a taxa de retorno desse investimento, e ele vai comparar isso com a taxa de juros que ele obtém sentado na sua cadeira com um telefonema para uma corretora ou entrando no Tesouro Direto ou qualquer coisa assim. Então, se você baixa a taxa de juros praticada na economia, você começa a viabilizar uma série de investimentos que antes ficavam adormecidos por competição desleal de uma taxa de juros muito alta. E tudo que o Brasil precisa é aumentar a oferta de bens na economia, aumentar a oferta de infraestrutura, aumentar a oferta de educação, aumentar a oferta de saúde e aumentar a oferta de serviços. Como é que você consegue isso?
é produzindo com mais competitividade. Como é que você faz competitividade? É começando a produzir. Agora, se você não começa a produzir, porque você está impedido em função da competição de uma taxa de juros, você nunca vai ter produtividade. A gente pode imaginar que basta baixar os juros para que a gente entre numa fase de uma economia mais sólida, uma economia menos com um crescimento mais consistente, vamos falar assim? É claro que não basta. Isso não é uma questão, uma condição suficiente, mas é uma condição necessária. Nós não vamos chegar a nenhum lugar do mundo continuando com os maiores juros do planeta, né? A maior taxa real de juros do planeta. A gente precisa ter um projeto de país, quer dizer, o país precisa ter muito claro qual é a vocação dele, que mercados que ele vai competir, com quem ele vai competir, aonde que estão as suas competências, o que ele faz bem e o que ele não faz bem. O que ele não faz bem tem chance de melhorar ou não tem chance de melhorar. E veja a agricultura brasileira, por exemplo. O que foi isso? Foi uma política de país, né? Então, se criou uma série de mecanismos de pesquisa, de produtividade, de incentivo, sem muito barulho, deixando aquilo meio quieto. Hoje o Brasil é o grande produtor de uma série, de ter o maior rebanho do mundo, ter o maior produtor de soja e uma série de outras coisas. Então precisa-se começar a desenvolver um projeto de país. Agora, projeto de país com a maior taxa de juros real do mundo não é um projeto. De lá para cá nós tivemos muitos planos, tivemos um plano muito importante, que foi o Plano Real, que garantia a nossa estabilização da moeda e tudo isso. Mas os juros sempre seguiram, né, nas alturas, nós sempre tivemos esse campeonato aí. Por que agora você acha que é possível realmente a gente entrar numa nova fase em que os juros assim, não sejam tão competitivos no sentido negativo para os investimentos? O Brasil é outro, né? O Brasil do Plano Cruzado era um Brasil ainda muito ortodoxo, muito fechado, a gente não tinha nenhuma Constituição que a gente tem hoje, de 88, a gente tinha uma baixíssima abertura para o resto do mundo, e a gente tinha inflação, e inflação, e inflação. Nós fizemos o Plano Cruzado por causa de 14% de inflação ao mês. Depois disso, até chegar quase 20 anos depois, quando fizemos o Plano Real, nós chegamos a ter 560, 700, 800% ao ano, né? Então, incomparavelmente, o Brasil hoje é um outro país, né? Naquele tempo, durante aquela década de 80 e mesmo a década de 90, nós tivemos hiperinflação. Quando você tem hiperinflação, você tem juro negativo, é impossível você correr atrás. Mas hoje a gente tem uma economia madura, a gente tem um país mais maduro. A gente tem uma coisa que nenhum país do mundo tem, que é o bônus demográfico. A gente tem 2 vezes mais pessoas ativas do que inativas. Se você pegar nas economias desenvolvidas, é exatamente o contrário, né? Você tem uma indústria, nós somos uma economia industrializada, a nossa indústria tem apanhado muito nos últimos anos com esse juro alto, com esse câmbio baixo. Mas a gente tem uma indústria, tem uma base, a gente tem um povo empreendedor, né? A gente tem uma unidade cultural, uma unidade de língua, a gente tem clima, a gente tem... Agora, uma questão, esses dados todos, nós voltando um pouco para a terra, firme. No último trimestre, teve uma queda muito grande nas vendas da construção civil. Isso foi um sinal, uma luz amarela, uma luz até vermelha, o que é isso? Uma queda nas vendas de imóveis. Construção civil não é só imóvel. Construção civil faz infraestrutura, faz edificação e uma série de outras coisas. Acontece o seguinte, a gente tinha um déficit habitacional, uma demanda reprimida enorme no Brasil, nas grandes cidades, principalmente nas grandes cidades. Eu estou falando de classe média média, que essa estatística vem de classe média média. Se você pegar a estatística do Minha Casa Minha Vida, não teve queda em venda. O que você puser à venda, desaparece. Tá certo? Não, mas o que acontece? Tinha uma demanda reprimida enorme. À medida, depois de 2006, com a volta do financiamento, com o crescimento da renda, com o aumento dos empregos,
que aconteceu? Com o dinheiro que veio de fora, com os IPOs das incorporadoras e tudo mais, se produziu muito imóvel e as famílias começaram a ver, por que eu não posso comprar? Há 10 anos atrás, uma família não podia comprar, pegar um financiamento, não tinha. Então, a hora que começa esse movimento de compra, a demanda era muito reprimida, houve uma produção e uma venda muito grande. Agora nós estamos comparando com índices muito altos. Então, é natural um arrefecimento. Nós estamos assistindo uma bolha, não? Não existe bolha no Brasil. Bolha, você precisa de alguns elementos típicos para haver bolha. O que é? Um excesso de financiamento, uma elevação artificial de preço, com o sistema financeiro pagando isso, e de repente, uma crise qualquer, o preço da garantia daquele financiamento desaba. Aqui ninguém compra imóvel para especular, as famílias compram imóvel para residir, para uso. E você não tem refinanciamento de imóveis. O sujeito compra um apartamento de 100, ele pega um financiamento de 60, 70, ele já pagou 20, 30. Se aquele imóvel cair para 80, ele perde do dele, não é do financiamento, não é da garantia que vai desaparecer. É diferente de você ter um imóvel financiado por 150, que ele na verdade custa 120. Né? Tem uma diferença muito grande. Então não tem nenhum elemento de bolha no mercado brasileiro. O senhor foi surpreendido com a queda dos juros? O senhor teve alguma informação anterior, alguma análise de que indicava isso? Como é que foi no seu caso específico? Eu não tinha a menor ideia que isso ia acontecer. A gente lê jornal, não tem nenhuma informação privilegiada, a gente lê jornal, tem uma opinião para cá, uma opinião aqui, uma opinião ali. Agora, o que é muito claro, né, isso, desde que entrou essa nova administração na economia brasileira, tanto a presidente Dilma quanto o presidente do Banco Central, o Tombini, dá para ver muito claramente que houve uma mudança de orientação. Aquelas medidas macroprudenciais foram um aviso de que há algo mais para se fazer além de subir juros. Porque durante muitos anos na economia brasileira, a única resposta da autoridade monetária era subir juros. Subir juros e subir juros. E hoje está se vendo que existem outros instrumentos de política econômica que podem ser aplicados e devem ser aplicados. O mercado financeiro foi muito cruel com o presidente Tombini logo depois do anúncio dessas medidas macroprudenciais. Eles apostaram pesadamente contra isso, né? Quase que pedindo um aumento de juros. Nós tivemos 5 aumentos de juros seguidos, né, desde que o governo da presidente Dilma começou. A gente sabe que na grande crise de 2008, já li isso publicado na imprensa, não é segredo para ninguém, que a única voz discordante da subida de juros que foi feita no contrapé da crise lá em setembro de 2008, qualquer coisa assim, foi do Tombini. E que no fim a ata do Copom saiu unânime para não tirar a credibilidade da autoridade monetária. Agora, eu acho uma coisa muito engraçada essa história da credibilidade da autoridade monetária. Porque eu nunca vi Carrasco ter credibilidade com o condenado e vice-versa. Não tem que ter isso. E o mercado financeiro é o grande Carrasco da economia, da política econômica brasileira. Mas ele também ajuda com financiamentos, também pode ter uma função socialmente produtiva no mercado financeiro, não pode? Pode, desde que seja compatível com a atividade e com as taxas de juro, com os spreads que se cobram no resto do mundo. Né? Se você vai, por exemplo, você vai na Europa, você tem limites para você. Né? Se você tiver uma aplicação que te está dando 3% de juro ao ano, é motivo para se comprar uma garrafa de champanhe.